Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre saúde, beleza, bem-estar, então você não pode perder nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tozzi e esse é o Papo Saúde. Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez e eu queria agradecer realmente por toda a audiência, por vocês estarem acompanhando, mandando as sugestões e mandando as dúvidas pra gente, ok? Hoje no Papo Saúde, é claro que a gente vai tratar de um tema muito bacana que vai chamar a atenção, então fica com a gente até o final. E pra gente já começar o programa, eu escolhi aqui uma frase de Sêneca. Ela diz o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. É muito interessante quando a gente fala a respeito disso, e eu gosto da maneira como Sêneca coloca isso, que a gente sempre pensa no futuro, né? E isso não é uma coisa ruim, a gente se planejar, a gente almejar coisas novas, almejar planos, enfim, né? Fazer coisas que vão direcionar resultados lá no futuro. Mas às vezes a gente acaba esquecendo de viver o dia de hoje. Então é fundamental que a gente viva o dia a dia, né? É fundamental que a gente aproveite aquilo que a gente está fazendo o agora para a gente ver os resultados, os impactos lá no futuro. A gente acaba esquecendo de aproveitar os pequenos momentos, a gente acaba esquecendo de aproveitar aqueles momentos que a gente está com pessoas que a gente gosta, comendo alguma coisa que a gente gosta, ou fazendo, né, qualquer tipo de atividade que seja do nosso interesse. A gente deixa de saborear esses momentos e acaba voltando só para o futuro. E não, o futuro ele vai chegar, tá? Mas a gente tem que sempre estar ciente disso daí no presente. A gente tem que estar sempre vivendo o presente pensando lá na frente, ok? Mas não esqueçam de aproveitar, não esqueçam de fazer cada momento da vida de vocês valer a pena. Tá certo, pessoal? E já dando início ao quadro de perguntas e respostas, o doutor responde aquilo que vocês sempre mandam pra gente, a gente escolhe as melhores perguntas aqui. No nosso programa passado, a gente entrevistou a reumatologista a doutora Maiara Mendes Pinhata e a gente falou sobre a síndrome do anticorpo antifosfolípide, ok? A Thaís de Santa Cruz, Thaís, obrigado pessoal de Santa Cruz que está acompanhando com a gente. A Thaís perguntou o seguinte: posso fazer os exames antes mesmo de engravidar? Bom, Thaís, é claro que a gente comentou alguns critérios, né, como por exemplo os abortamentos de repetição e assim por diante. Dificilmente eu diria que faz parte de um exame de rastreamento. Então, os exames para SAF que nós comentamos, eles não são solicitados para a população em geral. Na verdade, a gente acaba reservando esses exames para quadros mais específicos. Então, se você não tem sintomas, se você não teve quadro de trombose, não teve absolutamente nada, talvez não seja um momento mais adequado. Agora, claro, se você quiser fazer, não tem problema. Conversa com o seu médico, que ele vai te orientar também a respeito disso, ok? E a próxima pergunta é uma pergunta da Ana Paula de São Paulo. O pessoal de São Paulo acompanhando, muito obrigado, viu? A Ana Paula pergunta o seguinte: tenho 26 anos, engravidei pela primeira vez e abortei. Pode ser SAF? Então também entra mais ou menos nesse mesmo raciocínio. É claro que a maioria dos abortamentos tem uma origem totalmente espontânea. Basicamente ela acontece de uma forma natural. Um óvulo normal se junta com um espermatozoide normal. Durante o processo de divisão celular, alguma coisa sai errado e o corpo entende isso logo no início. Então ele acaba promovendo o abortamento dessa gestação. É como se o corpo falasse: olha, tem coisa errada aqui, vamos começar de novo. Agora, um abortamento já é o suficiente para você investigar uma SAF? Não. Claro que pelos critérios diagnósticos, o aborto de repetição seriam 3 abortos seguidos. E a gente, obviamente, não vai esperar a mulher perder 3 gestações para fazer essa investigação. Então, depois do primeiro abortamento, realmente, conversa com o seu ginecologista, com o seu obstetra, para avaliar essa necessidade do acompanhamento imediato ou a solicitação dos exames de forma mais imediata. E, se não, você pode optar por fazer ou não. Okay? Não entra como critério, mas é uma opção e aí nesse caso talvez valha realmente a pena se você quiser ficar mais tranquilo e ter a segurança, a certeza de uma gestação futura mais saudável, ok? E dando sequência no nosso programa de hoje, vou entrevistar o Dr. Heitor Sabatini, ele é ortopedista, traumatologista aqui em Bauru. Já passou o contato dele para vocês, que a gente já se conheceu no programa passado. Se você não assistiu o programa sobre lombalgia que a gente gravou, olha lá que tá fenomenal e muitas dúvidas vão ser esclarecidas. Hoje o tema é osteoporose e, Dr. Heitor, um prazer imenso estar te recebendo aqui novamente. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite mais uma vez. Está sempre à disposição aí para a gente falar sobre saúde, bem-estar e é um assunto que envolve todo mundo, né? Basicamente todas as pessoas aí estão sujeitas a ter isso daí, então eu acredito que seja do interesse da maioria da população.
Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente, agradeço novamente pelo convite e sempre que a gente puder aí trazer um pouquinho de informação, poder ajudar a contribuir, né, com um pouquinho que a gente sabe, é sempre um grande prazer. Com toda certeza. E a gente só chama pessoas extremamente capacitadas para vir para cá. De uma forma bem direta, Heitor, o que é a osteoporose? Qual é a prevalência? O quanto isso interfere? Podemos caracterizar então a osteoporose como um estado, né, onde a gente tem uma diminuição, uma perda da densidade óssea, uma perda da nossa massa óssea, que isso vai levar ali uma deteriorização, né, um prejuízo da microarquitetura óssea. E esse processo aí vai facilitar, vai propiciar aí, eventuais fraturas ou fraquezas ósseas que a gente pode ter. Pensando aí na prevalência, na incidência, aí nos últimos estudos a gente tem visto aí que 1 a cada 3 mulheres ali a partir dos 50 anos, infelizmente pode sofrer aí com esse problema. Já pensando nos homens aí, nessa mesma faixa etária, seria aí uma questão aí de 1 para 5, mais ou menos, que a gente poderia observar. E com o passar do tempo a gente tem visto, né, a expectativa de vida tem aumentado muito comparado aos últimos anos, né, com os avanços, né, a tecnologia, da nossa qualidade de vida no dia a dia. Então, assim, é uma doença que a gente tem visto cada vez mais, né, por se manifestar em uma idade um pouquinho mais tardia, lá para a quinta, sexta década. E então a gente tem visto aí cada vez mais, é um problema que vem se tornando sim uma questão sim de saúde pública, né? Perfeito. As pessoas acabam vivendo mais e acabam tendo maiores problemas decorrentes disso, né? Da própria longevidade. E existe um outro termo que a gente também conhece, que tem a ver com a osteoporose, que é chamada osteopenia. O que é a osteopenia? Como que ela se difere da osteoporose? Acho que a gente poderia classificar ali a osteopenia como um estágio anterior da osteoporose, né? Então seria ali aquele momento em que a gente tem um início, começa ali a ter uma perda gradual ali da massa óssea, que se a gente não intervir, não agir nesse momento, pode levar aí ao estabelecimento de um quadro de osteoporose, né? Perfeito. Então, antes de chegar no nível de osteoporose, eu passo pela osteopenia, como se fosse uma fase intermediária. Exatamente. Se eu fosse fazer uma associação para o climatério, eu ia falar que a paciente no menarque, antes dela chegar na menopausa, ela vai passar pelo climatério. Então, gostei dessa associação. O que você comentou a respeito da massa óssea, da densidade óssea. O que é a estrutura óssea propriamente dita e como ela vai mudando conforme o tempo passa? Você comentou também a respeito da idade, né? Como é que funciona tudo isso? Sim, assim, um esqueleto humano, nós temos aí diversos ossos, né, de diversas formas e tamanhos, né? Mas basicamente as células que os compõem são as mesmas. O que muda ali, a gente poderia classificar ali com 2 tipos, mas de acordo com o arranjo, a forma em que elas se comunicam, que elas se ligam. Então nós temos ali, imaginando um osso ali como a gente for, a parte externa dele, que seria ali a cortical, o qual a gente chama de que é um osso mais compacto, um osso mais homogêneo. E a parte ali interna, ali a região medular, como os antigos diziam, o tutano, né, por assim dizer, a gente tem ali um osso ali com um formato mais trabeculado, que é o que a gente chama de osso esponjoso, né? Então, como a gente pode ver aí nessa imagem que nós vamos mostrar, nós temos ali, a gente pode ver a parte externa, esse daí é um exemplo ali mostrando ali a região do colo do fêmur, no qual a gente vê essa parte externa, um envoltório seria o cortical, e ali é onde está esse quadradinho ali dando um zoom ali, um destaque, seria essa parte trabeculada, esse formato aí de favo, como se fosse um favo de mel. E aí tem ali 2 exemplos ali mostrando ali a densidade óssea de um osso normal e num quadro de osteoporose a gente vê que esses favos aí ficam mais esparçados, né? Então a gente consegue observar ali como essa diminuição da densidade vai levar com certeza a uma fragilidade, né? Então, basicamente seria mais ou menos isso, o formato do osso que a gente encontra em todos os ossos, independente se é um osso longo ou osso curto, seria basicamente isso daí. E você comentou a respeito da idade também, que ela vai mudando. Além da idade, existem outros fatores que podem interferir na massa óssea, interferir na densidade óssea e deixar o osso daquela maneira como você mostrou? Eu acho que assim, é diferente do que normalmente o pensamento em geral de que o osso seja uma estrutura estática. Na verdade ele está em constante renovação, né? Ele tem ali um ciclo que a gente chama de remodelação óssea, no qual a gente tem aí 2 períodos. Um período de reabsorção, no qual as células velhas, as células antigas são reabsorvidas, esses nutrientes são reaproveitados,
e na sequência ali um processo de produção ou proliferação, que aí seria a produção de um osso novo. E esse processo é constante, esse ciclo dura aí cerca em torno de 3 a 4 meses. E ele é regulado, né, por diversos hormônios que a gente tem aí no nosso corpo, que com o passar do tempo começa a ter ali algum desequilíbrio nesse estado, né? Seja por fatores mesmo da propriedade, diminuição da produção desses hormônios, como a gente tem também aí outros fatores distintos, como o tabagismo, alcoolismo em excesso, uma alimentação inadequada, né, uma baixa ingesta de cálcio, fósforo e vitamina D, que são, vamos dizer assim, a base dessa receita para a formação óssea. E fatores externos que a gente também tem aí no nosso dia a dia, né, a falta de uma atividade física, né, no qual a importância da atividade para o fortalecimento, né, para a produção da qualidade da nossa musculatura, dos nossos ossos. Então, aí, quando a gente entra nesse processo aí do desequilíbrio, a gente pode ver aí uma predominância nesse ciclo que a gente falou, na reabsorção sobre a produção. E quando a gente entra nessa fase aí, a gente já pode imaginar a fragilidade que será gerada. Afinal, terá mais osso sendo absorvido do que produzido. Perfeito. E você comentou também, agora há pouco, a respeito da estatística, né, que tem uma tendência maior, talvez, no sexo feminino. Explica um pouquinho mais, por que o sexo feminino é um fator de risco para a osteoporose? Assim como a gente disse, né, esse processo da remodelação é regulado por hormônios, né? Então nós temos aí diversos hormônios no nosso corpo. Dentre todos esses hormônios nós temos aí o estrógeno. O estrógeno, ou o estrogênio, ele é responsável, ele seria um fator de proteção. Ele age ali numa maneira de inibir assim, ou controlar o processo de reabsorção. Então, a partir dos 50 anos, tem ali uma tendência natural, uma queda desses níveis do estrógeno no corpo da mulher. E com a queda desses níveis, então, esse processo que segura um pouquinho a reabsorção, ele é perdido. Então, a partir daí, sem esse controle, sem esse feedback, a gente acaba gerando aquele desequilíbrio falado antes. A reabsorção acaba subindo e predominando sobre o processo de formação. Eu acho muito legal você estar comentando isso, Heitor, porque a gente nos programas anteriores, a gente falou do estrogênio, mas talvez como um vilão, né, propriamente dito. E aí quando a gente pega a osteoporose, a gente percebe que a falta do estrogênio pode gerar algum transtorno também. Sim. Então percebam que mulher sofre, não tem muito para onde correr. O ideal é que tudo seja feito de forma talvez indicada, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente e as doenças aparecem dessa forma, né? Quando você tem o desequilíbrio. Então, eu acho que nem lá nem cá a gente tem que estar sempre procurando manter o equilíbrio em todo tipo de situação. E a gente já falou bastante sobre a doença de uma forma em geral, de uma forma mais abrangente no que diz respeito às definições, mas os sintomas, de uma forma mais objetiva, o que a gente pode esperar de sintomas numa paciente um paciente que está desenvolvendo osteoporose? O que a gente observa, assim, normalmente a queixa, o paciente chega com uma queixa de dores articulares ou aquela queixa, doutor, eu tenho uma dor, parece que é no osso, né? E aí a partir daí a gente começa a observar, a gente vê aqui algumas alterações. Uma alteração que é muito comum, a gente vê a tendência, o pessoal quando vai ficando mais experiente, é um aumento assim da curvatura. A gente observa assim o tronco, os ombros se tornando um pouquinho mais curvados, as estruturas se tornando um pouquinho mais proeminentes, uma tendência assim a vir para frente, a se inclinar. Além disso, às vezes a própria fratura em si é um indicativo para a gente. Assim, às vezes uma queda, um movimento simples que a gente vê que não tem assim uma grande energia e que acaba gerando uma fratura. Então isso daqui acende uma luzinha, né, para a gente poder identificar, para ver se essa pessoa não estaria ali sofrendo de um quadro de osteoporose. Maravilha. E o paciente apresenta esses sintomas e aí ele vai ser investigado. E quais exames fazem parte do nosso arsenal diagnóstico aí para a gente poder determinar se realmente esse diagnóstico existe e, obviamente, dar sequência no tratamento depois? O padrão ouro, né, que a gente tem aí para determinação do diagnóstico seria a densitometria, né? Então, a densitometria que a gente pede ali para fazer uma avaliação ali da densidade, principalmente ali da lombar e do quadril, em especial o fêmur, que dá assim um bom parâmetro para a gente. Mas é claro que a investigação ela parte primeiramente, né, da avaliação clínica, né, essa queixa que o paciente traz para a gente, somada ao histórico dele, né, as informações passadas, como que foi o seu desenvolvimento até então.
E a partir daí, né, se a gente levantar essa suspeita, olha, acho que sim, indicamos aí então a densitometria para fazer, não só para o diagnóstico, mas também para um acompanhamento de um caso já estabelecido, né? E você comentou a respeito da densitometria, existe alguma idade limite para fazer? Quando que a gente deve solicitar uma densitometria óssea para uma paciente que não tem sintomas, por exemplo? Olha, um paciente que até então tem bebido bem, mas eu gostaria de investigar, a gente aconselha ali a partir dos 65 anos nas mulheres e os homens a partir dos 70. Né? É claro que um paciente que já tem algum desses indícios que ligou esse nosso alerta, podemos aí pedir esse exame antes até para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Então, assim, o histórico familiar, o histórico pessoal, individualizado dessa pessoa vai fazer diferença. Agora, numa situação normal, a partir dos 65 mulheres e 70 homens. Perfeito. A gente sabe que a idade acaba sendo um fator que não dá para a gente mudar. Mas dá para evitar, dá para prevenir a osteoporose, dá para a gente prevenir o aparecimento dessa doença lá no futuro? Olha, a osteoporose em si é uma doença que não tem cura, né? Não, nós temos controle, nós cuidamos, mas então, assim, que a gente pode afirmar com certeza, por não ter cura, que a prevenção é o melhor tratamento. Então a gente tem aí algumas armas, né, que a gente usa na prevenção, que seria basicamente uma atividade física, exercícios regulares para estimular a produção óssea, estimular o fortalecimento muscular também como uma maneira de proteger os ossos, né? Afinal, os músculos estão envolvendo os ossos, estão à frente deles aí, em eventuais traumas, eventuais impactos. E assim, a alimentação entraria ali como um segundo pilar ali. Então, os dois pilares, o exercício e a alimentação. Então, assim, vamos focar na ingesta, né, de cálcio, da vitamina D, do fósforo. São esses aí nutrientes ali que seriam assim a receita básica ali para a gente poder manter a qualidade dos ossos e também ter substrato para a formação de novas células. Perfeito. Você comentou uma coisa a respeito dos exercícios. Antigamente se falava que o exercício para aumentar a deposição de massa óssea no osso, né, aumentar essa força, essa rigidez do osso, são exercícios que envolviam impacto. Esse conceito, ele se mantém até hoje ou não? Qualquer atividade física já vai trazer um benefício? Olha, em especial atividades aeróbicas e atividades de fortalecimento mesmo, malhar mesmo, academia. Além do fato dessa questão da proteção, né? Afinal você tem um envoltório mais forte, mais firme, protege, né, os seus ossos, eles também estimulam aí a produção, né, de novas células e aí aumentando a qualidade e a densidade dos nossos ossos. Então, assim, preferência, fortalecimento mesmo, musculação e exercícios aeróbicos. É claro que exercícios de impacto, teria um estudo, né, que o aumento da pressão, um osso sob pressão, que faria uma questão de crescimento maior, e um osso sob tensão poderia fazer uma região de fragilidade. Como foi dito anteriormente, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Um paciente jovem com osso com uma boa qualidade, exercícios de impacto são muito bem tolerados. Agora, se a gente for pensar num paciente já com um pouquinho maior de fragilidade, né? Ou com uma osteopenia, ou já uma osteoporose estabelecida, a gente procurar evitar um pouquinho esses exercícios de impacto, né, para evitar aí o risco de eventual fratura, né? E é sempre interessante, pessoal, vocês lembrarem que as atividades físicas elas são importantes para todo mundo, mas claro, não saia fazendo tudo o que você acha que você pode, porque eventualmente tem exercícios que devem ser restritos para algumas pessoas. Então, antes de você iniciar uma atividade física, procure o seu médico, procure o médico da sua confiança, um especialista, para você estar tirando essas dúvidas, né? No caso da osteoporose, isso faz total diferença. E muita gente, Heitor, eu acredito que seja também da sua experiência clínica, muita gente fala, olha, minha alimentação é uma porcaria, eu não faço atividade física, detesto atividade física, ficar suado, esse negócio de malhar não é para mim, mas eu tomo vitamina, eu tomo comprimido de cálcio, eu tomo comprimido de vitamina D. O que você acha disso? Olha, tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo que faz mal, até água em excesso, a gente pode se afogar, né? Então, assim, é claro que se a gente tiver uma alimentação regrada e conseguir adequar, seria o ideal. Em alguns casos, como a gente não tem isso, a gente entra, assim, a suplementação seria importante. Mas a gente tem ali alguns limites, né? O cálcio, por exemplo, uma ingesta ou uma alimentação excessiva, seja por suplementação ou por alimentação, temos estudos aí falando que acima de 1.500 gramas por dia, a gente pode levar um quadro aí de cálculo renal. Então, você está tentando prevenir o negócio, vai arrumar um outro problema.
Com relação à vitamina D, a gente também tem um número limite aí baseado em estudos, 4.000 unidades diárias seria esse limite, né? Mais do que isso, a gente pode levar a um estado que seria o contrário, né? Ao invés do osso se tornar saudável, a gente acaba deixando esse osso muito rígido. E um osso muito rígido também facilita lesões e eventuais fraturas. Então, acho que equilíbrio é a palavra. Perfeito, excelente. E pessoal, antes da gente continuar nesse bate-papo super bacana sobre osteoporose, tá vendo que a gente está falando sobre várias coisas relacionadas à saúde, ao dia a dia de muita gente. A gente vai passar para aquele momento de beleza, vendo as peças maravilhosas da Camélia Acessórios. Camélia, a sua loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Estamos de volta aqui no Papo Saúde, hoje entrevistando o Dr. Heitor Sabatini. A gente está batendo um papo muito bacana sobre osteoporose. Então, se você acompanhou com a gente até agora, você está aqui vendo que são muitos fatores que importam nessa doença e que depende basicamente de hábitos de vida, hábitos saudáveis, manter sempre o equilíbrio, ok, pessoal? O que você acha da terapia de reposição hormonal para essas pacientes que têm estão em processo de deterioração óssea, estão nesse processo de prejuízo ósseo, vamos dizer assim. O que você acha do uso da terapia hormonal para essas pacientes? Olha, eu particularmente sou a favor, né? A terapia hormonal, além dos benefícios que ela traz, né, para as mulheres com sintomas do climatério, ela também estimula, né, aumenta a produção da densidade óssea, né? E aí, pensando aqui, evitando aí os riscos de eventuais fraturas e no controle da própria osteoporose, sem falar que são medicamentos hoje que são facilmente encontrados, como a gente disse, né, diversas formas de administração e acessíveis também na questão financeira, né? Eles são medicamentos relativamente baratos, né? E que, quando utilizados aí de maneira regrada, com um acompanhamento certinho, assim, podem trazer resultados assim fantásticos, né? E é claro assim que é importante ressaltar, né, que nem tudo na vida é 100% bom e nem tudo é 100% ruim, né? Então, assim, com relação aos hormônios, a terapia de reposição, quando não regrada, quando não controladinha, pode trazer alguns riscos, né? E acredito que é isso que seja a maior angústia aí das mulheres com relação a esses medicamentos, porque ela já ouviu falar, né, que isso daí poderia acarretar num aumento do risco aí do câncer de mama, né? Exato. Que é a grande preocupação aí da maioria das mulheres, assim como também eventos trombóticos, né, como uma trombose, né, um embolismo pulmonar. Então, assim, mas a gente ressalta, né, que isso pode acontecer sim, mas quando não se tem um controle. Então, eu reforço aí a questão, assim, que na minha opinião é sim uma opção viável, uma opção legal, desde que seja regrada e bem acompanhada. Tem que ser respeitado os critérios para uso, exatamente. Exatamente. É muito interessante porque realmente a gente comentou nos últimos temas, né, como eu falei, a respeito dos malefícios que o estrogênio, os hormônios de uma forma geral podem trazer para a mulher. E aqui a gente está falando uma coisa inversa, né? Então, realmente, a terapia de reposição hormonal, pelo menos a meu ver, é uma ferramenta. É uma ferramenta disponível. Às vezes as pessoas não têm uma boa adaptação com a medicação e a terapia de reposição hormonal ela entra como um benefício nesse sentido. É claro que ela tem critérios para serem aplicadas, né? Você tem talvez uma facilidade maior realmente de uso. A vantagem do controle de diversos sintomas ao mesmo tempo, né? A gente sabe que a falta do estrogênio para a mulher também, né, quando ela entra na menopausa, também é prejudicial e traz diversos sintomas, insônia, irritabilidade, aqueles calorões que nós estamos acostumados a escutar, o próprio ressecamento vaginal, a diminuição da libido. Então, ela tem o seu benefício desde que seja bem indicada. Então, eu achei fundamental você fazer esse comentário e eu fico muito feliz de saber que tem um ortopedista que também apoia a terapia de reposição hormonal, porque realmente não é um assunto bastante controverso, polêmico ainda. E para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse uma retomada de todos os pontos que são mais importantes, talvez, para a gente entender a osteoporose, entender como é que funciona o tratamento, entender aquilo que a gente realmente precisa, ser bem objetivo.
Olha, eu acho que assim, um resumo prático, a gente poderia dizer, por se tratar de uma doença, né, que não tem cura, né, então assim, a prevenção é com certeza o melhor caminho, né, então acho que tem uma coisa que tem que ser desde ali da infância, né, de educar ali os nossos filhos, né, a se alimentar bem, a prática de atividade física, não só pensando na questão da osteoporose, mas qualidade em geral, né, do nosso corpo, desde questões cardiovasculares e condicionamento, e tudo mais, e a alimentação, né? Então, assim, comer direito, né? Vamos comer alimentos que nos trazem benefícios, né? E isso daí, começando desde a juventude, eu acho que uma frase legal, assim, de associar que a formação óssea que nós temos, né? Ela vai atingir ali o seu pico lá para os 30 anos, né? Então, assim, 90% da nossa estrutura, da qualidade, da densidade do nosso osso, ele vai se formar ali até os 30. Então, acho que a gente tem que pensar como se estivesse fazendo uma poupança, né? Quanto mais a gente enriquecer, quanto mais a gente fortalecer nesse período de formação, a gente estaria aí garantindo aí depois uma aposentadoria, uma qualidade óssea aí, né? Com toda certeza. No futuro, com certeza. Tem uma imagem que a gente pode mostrar para vocês, só para vocês verem como que o osso ele vai modificando à medida que os anos vão passando. Então, é sempre importante a gente lembrar, né, de evitar que a doença apareça, a partir do princípio da prevenção. Como vocês podem ver, eu acho que... Heitor, pode falar para a gente um pouquinho mais dessa imagem? Claro, como a gente pode observar, como foi dito, né? Então até os 30 anos a gente tem ali o nosso estoque ósseo praticamente todo formado. Então quanto mais denso esse osso for, ele fatalmente ele vai ser desgastado, ele vai ser reduzido, como a gente pode ver aí com o passar dos anos, o aumento dessas trabecas, né? O afilamento da estrutura e eventual fragilidade. Então, se a gente tiver um estoque grande, a gente vai ter ali uma reserva para gastar. Então, daí a importância de se prevenir. Aproveitando a imagem, a gente pode ver, né, com o enfraquecimento desses ossos, a tendência do corpo a inclinar, a enfraquecer. Então, voltando àquele assunto, a prevenção e sempre vai ser o melhor remédio. Perfeito, perfeito. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema que abrange todo mundo, né? Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Heitor, você falou de uma forma muito clara, muito contundente a importância dos cuidados referentes a essa doença. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui. Com certeza a gente vai gravar muitos assuntos e eu tenho certeza que o pessoal vai estar acompanhando sempre com a gente. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que possível, né, que a gente puder contribuir um pouquinho, é sempre um prazer aqui participar do programa. Vai ser sempre um prazer ter você aqui. A loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. E vamos finalizando mais uma vez o Papo Saúde. Hoje nós conversamos com o ortopedista Dr. Heitor Sabatini, que deu uma aula para a gente sobre osteoporose. E se ficou alguma dúvida, se você tem mais interesse nessa área da ortopedia, da traumatologia, acesse as mídias sociais do Dr. Heitor Sabatini, que é @Dr. Heitor Sabatini. Lá tem muita informação, toda essa parte de ortopedia você vai encontrar lá de forma clara, de forma explícita, muito bacana, viu? E como já é de rotina, nós vamos finalizar o nosso programa também com uma curiosidade. Hoje eu escolhi uma curiosidade referente à osteoporose. A gente falou bastante aqui, mas você sabe como surgiu essa definição? Qual foi a primeira vez que apareceu isso daí? Olha só que interessante, ela foi descrita pela primeira vez em 1830 por um patologista chamado Jean-Georges Lobstein. Esse médico, ele começou a perceber, através do estudo histológico, que existiam várias diferenças de um osso osteoporótico para um osso normal. Mas somente com a evolução do raio-x, que nós já contamos a história aqui também, lá em 1941, que o médico Albright, ele começou a perceber que realmente na imagem radiológica existia uma diferença de densidade e isso foi sendo evidenciado cada vez mais à medida que esses aparelhos eles ganhavam mais tecnologia. E aí foi também que surgiu o termo de osteopenia. É claro que a partir daí os estudos foram cada vez mais contundentes e mostrando que existe sim uma fragilidade das trabéculas ósseas e que isso pode trazer diversos problemas, né? Essas pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver, de acordo com os hábitos de vida e assim por diante, começaram a ter mais problemas e isso foi evidenciado nos estudos subsequentes.
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado com a gente até o final. É um prazer imenso estar sempre com vocês. Agradeço demais a audiência. E, claro, não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas mídias sociais, aqui da TVC de Bauru, canal 13 da NET, as mídias sociais do Instituto Tose e também, é claro, as mídias sociais do Dr. Lucas Tose. Um forte abraço e até o próximo programa. A gente se vê em breve.